De volta com o Educador em Entrevista, agora falando um pouco do nosso Batatais Futebol Clube, aqui na companhia do Nível. Obrigado pela participação conosco. Boa tarde. Boa tarde, estou à disposição de vocês aí, para a gente conversar um pouco sobre o nosso time. Bom, nós falávamos aqui, né, antes de iniciar esse bloco, né, a respeito da questão do desafio mesmo, né, e como o time tem superado muito das expectativas, né, Nível? A gente vem lutando bastante dia a dia, né? Desde o início da pré-temporada, quando a gente chegou, quando era o Edson ainda, né? E trabalhando, tentando fazer o máximo possível dentro da realidade do Batatais, né? Para a gente montar a equipe. E foi o que aconteceu, com muito sacrifício, bastante empenho de todos, né? Da diretoria, né? O Marcos e o Renato estão se desdobrando o máximo possível para tentar conseguir as coisas para os atletas, trazer atletas para compor o grupo. E nós, na verdade, éramos o azarão da competição, né? Ninguém confiava na gente, ninguém acreditava. Começou o campeonato com uma dúvida muito grande, mas fomos superando já no primeiro jogo com uma equipe muito forte financeiramente, dentro de campo também. E as coisas aconteceram. Nós com 10 jogadores conseguimos uma vitória em cima de um time que vai classificar, que é um sério candidato ao acesso. Sem dúvida, né? Sem dúvida. E a gente conseguiu fazer isso. Estamos mantendo aí. Nós tivemos um revés contra o Noroeste, que é uma equipe totalmente forte, diferente da nossa realidade. Mas fomos lá, jogamos, não conseguimos aí, no segundo tempo, igualar as forças aí, mas não foi o suficiente. Mas a batalha é árdua e o dia a dia a gente está conseguindo superar alguns obstáculos. E justamente, né, por essa presença positiva no início de campeonato, aí você tem 50 milhões de olheiros aí em cima do time, dos jogadores, né? A gente acaba perdendo um pouco aí da estrutura do time e isso vira uma questão de se acertar para continuar tocando com bom resultado, né, Nível? É inevitável, né? A campanha chama atenção, né? E quem trabalha são os jogadores, eles têm a visibilidade, né? E os empresários ficam em cima. Trouxemos um jogador de referência, né? Para nos ajudar, ele jogou um jogo e meio, entrou contra o Noroeste no segundo tempo e jogou nesse jogo contra o Primavera, foi muito bem, mas não deu nem para segurar. Já teve interesse, já fechou e foi embora. Isso aí pra gente foi ruim, né? Mas a realidade do futebol é essa, a gente não pode segurar o atleta se ele vai ficar contrariado, é pior para o clube e para o atleta também. Então nós temos essa consciência, né? Mas logo em seguida já conseguimos atrás de outro, né? Conseguimos trazê-lo. E não sei se vai dar tempo de escrever, apesar da transferência dele ser de São Paulo, mas acredito que vai ser difícil. Já temos 2 que estão aí no plantel já, né? Um está para chegar amanhã, o outro já treinou. Mas não dá para fugir da realidade do futebol. Campanha boa, eles vão embora mesmo. É assim. Perfeito. O Osmar desejando sorte aí ao time, ao seu trabalho, né? Ele diz que é fanático pelo time, né? E ele tem isso, né? A presença do torcedor fanático aí que apoia e que acompanha o Batatais Futebol Clube em todos os momentos, né, Nível? A torcida é fundamental em qualquer momento, né? O clube, jogadores, eles se motivam, né? Com o apoio de fora. Quando vem apoio de fora, a torcida, mesmo nos momentos difíceis, no jogo que nós tivemos aqui contra o Marília, ganhando o jogo, mas não jogando bem, mas a torcida apoiou demais. Os poucos que foram, né, são os abnegados que conseguem, né, tem paixão pelo clube, isso ajuda demais, né? Espero que no jogo contra o Linense, que é um jogo à noite, a gente tenha uma presença um pouco maior de público, né? As pessoas acreditem no nosso trabalho, é trabalho difícil, mas o empenho de todos, né? É que eu falo para os jogadores, a grande força que a gente pode ter é as vitórias que dá o gás, né, para que os torcedores acreditem no trabalho, né? Isso aí vai enchendo mais o campo, vai dando mais credibilidade ao time, né? E assim a gente tem um segmento bom para poder trabalhar dentro do campeonato, né? A torcida é fundamental. José Ronaldo parabenizando pelo trabalho, né, pela condução
aí do time. E falando justamente disso, né, do desafio que é realinhar a equipe, né, com o campeonato andando e tendo que trabalhar e readequando com os talentos que chegam e os que saem. Como é o nome dele? Ronaldo. Ronaldo, é difícil, porque o que a gente passa no dia a dia, né, é tentar montar e deixar alinhado o máximo possível. Aí quando a gente perde um jogador, você não tem um da mesma característica e também tentar colocar outro para fazer o que o outro, tentar montar a equipe com o outro, fica difícil. Mas e trazer um jogador também, as condições físicas dele não são sempre daqueles que estão jogando. Então a gente procura ter um cuidado também na hora de trazer, se é o perfil do que estava, do que saiu, né, para poder dar uma continuidade no mesmo planejamento que foi feito anteriormente. Uhum. E nessa questão, né, a gente percebe que a estrutura dos times como um todo tem muitas alterações no nosso campeonato, né? Então não é só uma questão de adequar a sua equipe, mas de ver o que a outra mexeu também. Então é muito imprevisível. Eu trabalhei 10 anos no São Bernardo Futebol Clube, que era da primeira divisão, hoje está na segunda, está na A2. E eu fazia esse trabalho, agora eu já fui treinador, voltei, fiquei 10 anos como observador técnico, eu via os adversários, né, e ia procurar jogadores também. Então, você faz um relatório sobre o adversário para você minimizar o máximo que puder, né, para evitar o que o adversário vai fazer. E é que nem a gente aqui, é difícil, né? Você tá com planejamento, aí daqui a pouco você, do nada, você perde aquela direção, aí dentro da competição você tem que tentar se reajustar, né? Isso é uma coisa difícil, mas a gente tenta, né? Pode não dar certo, que nem agora saiu o centroavante nosso, que era um homem que a gente estava dando um modelo para a equipe, ele saiu, nós ficamos sem referência, mas trouxemos outro, mas não vai ter agora a oportunidade já de estrear, né? Então nós vamos ter que fazer um improviso, nós vamos ter que dar uma mexida para tentar mudar o modelo de jogo para poder encarar uma equipe do Linense que é muito forte. Do ponto de vista tático, né, tá sempre, você redobra a questão da expectativa, né, porque você pensa nas suas mudanças e alterações e na mudança e alteração do outro, né, então às vezes eu acho que as duas equipes chegam na partida sem clareza nenhuma nesse sentido. Não, com certeza. Todo mundo fala, né, no futebol, os primeiros minutos é de estudo, né? Aí depois que você vai vendo no decorrer da partida, o que está acontecendo, um lado mais frágil, o outro com um pouco mais de dificuldade, aí você vai aproveitando isso aí e passando para a sua equipe, né? Até que no intervalo dá para você ver isso, mas eles também vão fazer isso, né? Então é um jogo, né? Então quem realizar as melhores substituições, posicionar melhor a equipe, sempre tem vantagem, porque o jogo, o futebol é feito de falhas, né? As falhas que determinam quem falha menos é o que vão ganhar. Isso aí é lógica, né? Isso aí é estatística, também tem isso aí, né? O gol só sai com falha. Hoje em dia, principalmente. Antigamente não, né? Que era mais trabalhado. Sim. Hoje a maioria dos gols sai com falhas, né? Então você tem que trabalhar em cima da falha do adversário e trabalhar as suas virtudes também, né? Pensando a Linense, né? Jogo nessa sexta-feira, como é que estão os preparativos aí? Você falava isso, né? Não tem possibilidade ainda de algumas substituições, que o pessoal ainda está se ajeitando para o elenco nesse sentido, mas como é que está o olhar para esse jogo, Nívio? É uma partida difícil, né? Conseguiram derrubar o líder, né? Fizeram 3 gols, é um time muito bom, já tenho conhecimento, eu vejo sempre 2, 3 vezes o jogo do adversário para poder passar para a minha equipe os detalhes, né, os pontos fortes, as características individual de cada jogador, para ele estar ciente do que eles têm que fazer. Tem um treinador, que é o João Valim, que eu conheço, é um treinador que já subiu várias equipes, o ano passado mesmo a Inter para a primeira divisão, né? Conhece as divisões também, conhece os jogadores. Nós vamos ter um trabalho muito difícil na sexta-feira, mas eu acredito muito na minha equipe, acredito nos nossos jogadores, acredito naqueles que vão ver o jogo, né? Que vão também nos apoiar. Mas como você falou, a gente está agora montando, né, a equipe para o jogo, que cada jogo é uma história diferente.
jogadores diferentes, mas com o mesmo pensamento. E vamos tentar, para sexta-feira, né, com a saída do centroavante, a gente arrumar uma estratégia, né, para ser forte também, continuar forte, que é o nosso time. Muita marcação, muita disposição o tempo inteiro para poder conseguir o resultado positivo. E aí jogo em casa, né? Aí a gente tem um fator determinante aí que é a torcida e é o momento importante da torcida abraçar. Sem dúvida nenhuma, isso aí é que a gente está querendo, né? Os resultados estão vindo e aos poucos vai crescendo também, né? O movimento de fora para dentro. E eu espero que eles compareçam, né? Que eles apoiem a equipe, ver o sacrifício dos nossos jogadores, né? Que estão fazendo de tudo para se manter dentro do G8, que nós estamos ali bem, né? O jogo vai ser difícil, mas a gente tem consciência do que a gente pode fazer, né, dentro de campo para conseguir os 3 pontos. Isso aí é o ponto de partida, 3 pontos. Lógico, às vezes dentro de casa se torna muito mais difícil ser jogado do que fora em alguns momentos, né? Mas com o apoio da torcida, né, com a força do nosso time, eu tenho certeza que a gente vai conseguir fazer uma grande partida. Perfeito. E é fundamental isso, né? Quando a comunidade inteira se une, né? O empresariado local aí com a questão do patrocínio, né? Para ajudar nos custos da equipe, a própria torcida, né? Quando prestigia, vai lá, compra o seu ingresso, também está ajudando nesse fortalecimento, né? Ajuda aí com a camiseta, enfim, né? Tudo isso é que faz o diferencial que o time precisa. Não adianta, né, esperar que tenha o resultado primeiro para depois colaborar, né? Tem que colaborar para que com isso os resultados venham. Com certeza. E no início, isso aí tinha que partir da gente. Nós que tínhamos que fazer o resultado para passar para eles a confiança. Sem dúvida. Então nós estamos conseguindo isso aí e passando para eles, né? Agora a gente espera que eles retribuam, né? Indo no estádio, apoiando a equipe, né? Eu sei que para alguns é difícil, né? A parte financeira também, para comprar o ingresso, né? Mas a presença daqueles que forem, né? Apoiar a equipe, que sempre vai ter um grande espetáculo. Se não for uma grande jornada tecnicamente, mas vai ter um time que vai correr muito, vai disputar todas as bolas, que é para poder a gente conseguir o nosso intuito, que é os 3 pontos. Sem dúvida. José Ricardo também parabenizando, né, coloca realmente, né, que o time tem sido uma grata surpresa e que mostra justamente que temos que manter a chama do Batatais Futebol Clube viva e nos unir para que o time consiga resultados positivos sem cometer os desatinos do passado, né? Só se cresce com um pé de cada vez e só se tem resultados positivos treino após treino, partida após partida. Tem todo o meu apoio à opinião dele, porque cada dia é um dia diferente, cada jogo é um jogo diferente, então a gente tem que trabalhar dentro dessa linha, né? E não adianta a gente querer almejar uma coisa que a gente lá no começo não tinha condições, ainda estamos com o pé no chão. O nosso pensamento é não deixar o time cair. E o que vir para frente, trabalhando, né, é que a gente vai conseguir. Vamos classificar? Aí já é outra história, né? Então é dia a dia, passo a passo, sem se empolgar do que está acontecendo, para a gente não deixar isso aí subir na cabeça. É dia a dia. A gente sabe que o nosso time é um time de operário. Isso que que eu converso com ele sempre. Nós temos que ter o pé no chão. Nós não somos um super time, não somos nada. Nós somos apenas um time de guerreiros, de pé no chão, e cada dia que vai passando, cada jogo, cada ponto, isso aí vai ser pra gente um prêmio, entendeu? Nós não podemos se empolgar antes do que acontecer lá no final. Isso aí o campeonato ainda não terminou, estamos no meio, quase no meio, mas pé no chão sempre, humildade dentro de tudo que for fazer. E é importante isso, né? Porque o trabalho individual também de cada um deles, né, vai refletir na carreira e no futuro, né? A gente vê também muito isso, né? Muitas vezes o jogador tem que colocar fé inicialmente nele mesmo, né? Porque ele sabe que se ele quer se destacar na carreira, ele depende do resultado, e o resultado só vem com o time, né? Só vem com o trabalho coletivo. O coletivo é que vai fazer a individualidade crescer. Se você tiver o pensamento coletivo, o seu individual vai crescer demais. Então, o individual bom de todo mundo, o grupo vai ficar muito forte.
né? Lógico, tem um que vai se sobressair mais do que o outro, tem um talento mais do que o outro, mas o que vai sobrepor é o grupo. Ninguém pode ser egoísta dentro de um time de futebol para conseguir alguma coisa só em prol. Tem que ser a totalidade. Isso aí é o time de futebol. Não é os 11 também que jogam. Os que estão fora são muito mais importantes do que aqueles que jogam. Eles que ajudam a equipe a crescer. Os que estão fora. Nós temos que ter um cuidado muito grande com o pessoal que fica no banco, aqueles que não são relacionados, mas no dia a dia eles fazem aqueles que estão jogando crescer. Isso que é importante para todos. Sem dúvida. E para encerrar, vamos deixar o convite então aí para a partida de sexta. Lógico, o convite está sendo feito aqui, né? Espero que os torcedores do Batatais compareçam, né? Dê uma força para a gente, vão lá com alegria, né? Com aquela expectativa de fazer um grande jogo, né? Deles esperarem uma grande partida da nossa parte, e a força de fora vai trazer energia do nosso para dentro. A gente vai também passar para eles o que é o nosso time. Um time de operário, de guerreiros, entendeu? Que dentro de campo eles vão suar. Isso aí é uma coisa que eu passo para eles. Não adianta você querer jogar bonito se você não tem força para se segurar. Então é garra, pegada, dividir palmo a palmo do campo os 90, 95 minutos da partida. Isso aí é que empolga. Às vezes você joga bonito, mas não... falta aquele negócio. E o futebol hoje mudou muito, então é transpiração, motivação, muita garra dentro de campo. Maravilha. Meu querido, quero agradecer a presença aqui em seu nome, parabenizar toda a equipe aí pelos resultados, pela luta, né, e esperar realmente ver esse crescimento, né, do conjunto da obra, né, do que faz o Batatais ser o Batatais, que é o trabalho de cada um que faz a estrela do time brilhar. Obrigado pela presença, e a gente está aqui sempre de portas abertas para prestigiar esse trabalho. Eu agradeço, né, o convite de vocês, e primeiro agradecer a todos que trabalham no Batatais, desde as nossas tias que trabalham na cozinha, o pessoal que trabalha no campo, né? Eles também fazem o Batatais. Eles só não jogam, mas eles são importantíssimos para nós. Estou fazendo lá, a gente sempre conversa que nem uma família. Nós somos poucos, mas somos unidos.